qualquer coisa, de onde surgiu, né? A temática e a necessidade do treinamento aí também. É, a gente vem recebendo aí nos últimos meses, vem aumentando cada vez mais as tentativas de golpe de tudo quanto é forma. Então, a gente vai dar alguns exemplos aqui também. A gente, com uma certa rotina, vai atualizar vocês para a gente sempre estar atento e principalmente para entender quais são os principais sinais. Isso vai sempre mudando, a galera sempre vão tendo criatividades novas aí também, mas à medida que os golpes vão alterando, a gente vai voltando e vai dando mais treinamento para vocês. Que o objetivo principalmente é compartilhar as lições aprendidas que a gente tem, os alertas que a gente tem aqui com relação a esses golpes, e principalmente hoje entender que a parte digital é tão importante quanto a segurança física. Hoje os golpes são mais digitais do que você toma mais golpe do que assaltado hoje estatisticamente. Então é um pouco isso o conceito. Mas vamos começando aí, Lucas. Qualquer coisa a gente vai pontuando lá de cá também. Boa, boa. É exatamente isso que o Dário falou. É um tema um pouco diferente da nossa rotina de treinamento, mas mais para trazer uma conscientização, um alerta aí nessa área. Bom, dando início aqui, o que é o golpe que a gente ouve falar, vê e muitas vezes acontece? Ele é conhecido como a engenharia social, que nada mais é que uma forma de manipular, uma manipulação psicológica, uma forma de explorar o comportamento e as emoções para você conseguir alguma coisa, seja informação, alguma ação, para o mal, né? E aí, o golpe, ele entra numa categoria chamada phishing, que é um tipo de engenharia social que os criminosos se passam por empresas ou clona WhatsApp, manda mensagem se passando por outra pessoa, uma pessoa próxima, uma pessoa da sua empresa ou do seu círculo social, mandando mensagem falsa, com link, e-mail falso, para tentar induzir a pessoa ali, o alvo, a entregar alguma informação confidencial, ter algum dado exposto, fazer pagamento, achando que é para um fim, e o pagamento, na verdade, é para outro. E, na verdade, o criminoso, ele pega o que ele quer, hackeando um sistema em si, mas enganando quem tem a chave, uma chave do banco, alguma informação desse tipo. Como é feita a abordagem? Bom, como a gente até falou, normalmente os criminosos, estelionatários, eles utilizam dados públicos ou dados vazados. Normalmente, num golpes assim mais elaborados, são dados bem específicos assim, que ninguém tem um acesso tão fácil. Isso ativa até um gatilho assim, alguma certa proximidade, você acha, porque ninguém imagina que o golpe está tão elaborado a ponto do golpista, o criminoso, conseguir algum dado confidencial de um processo ou algum dado pessoal seu, mas acontece, e ele tenta usar isso para criar uma narrativa convincente para você divulgar alguma informação, gerar uma confiança ali, para que você possa fazer um pagamento e alguma coisa do gênero. Normalmente eles fazem isso para te ativar um alerta, um senso de urgência, para você agir antes de pensar. Aqui a gente trouxe alguns exemplos reais. Acho que até o Dário ou o André vão conseguir comentar melhor sobre esse caso específico que foi o que ocorreu, que é um golpe do falso advogado. Então, isso ocorreu recentemente com a gente. Um golpista, enfim, se passou pelo advogado da GPE, alegando que a GPE tinha ganhado uma causa e uma causa conhecida ali dos sócios, então o que gerou essa proximidade, assim, essa certa confiança, se abaixa a guarda nesse momento
e aí o criminoso fala, só para conseguir liberar essa causa, você precisa pagar uma taxa, no caso foi uma custa do processo, para conseguir fazer essa liberação. E aí te ativa um gatilho ali para você liberar esse pagamento, fazer esse pagamento, e sim, a gente tem que manter a guarda aí para evitar esse tipo de situação. Não sei nem se o Dário vai contar ainda. O André tá por aí? Não sei se o André tá aí. Deixa eu ver. Esse ponto aí foi bem. Foi faz umas 2 semanas atrás. O cara me mandou mensagem como se fosse o doutor Rogério. Falou: E aí, André, tudo bem? Doutor Rogério aqui. Eu não posso falar com você agora por telefone porque eu tô em audiência. Mas a gente ganhou o processo do Irota lá, a gente ganhou. Eu falei: Sério? Ganhamos, sim. Não consegui falar com o Dário e com o Max. E agora a gente tem que só pagar as custas processuais para o juiz que ele vai encerrar o processo lá e tá ótimo. Aí eu falei: Puta, que legal, notícia boa. Ele falou: Tal. Aí eu até mandei pro Dário e pro Max, conseguimos, deu certo, tal. Na hora que ele mandou o Pix, a gente viu que era um Pix de pessoa física. E aí o Dário logo falou: Cara, isso aí é golpe. Aí foi verificar, era golpe mesmo, mas eu por mim tinha caído, velho. Só acho que tem os dois ali. Não, mas é bom chamar a atenção nos detalhes, né, cara? Não foi que se passou pelo doutor Rogério, mas tá salvo o contato, então ele clonou o número do doutor, do advogado, né, doutor Rogério, então, tipo assim, se passa bem pela pessoa, o cara que tem informação pública do processo, sabe como é que tá andando, o que tá para sair, o que não tá para sair. Então, assim, algumas atenções que a gente vai pontuar aí na frente, algumas coisas que tem que ter atenção, né? Mas, assim, todo tá suscetível, né? Todo mundo tem dado exposto na internet, assim, acho que eles vão mostrar os outros casos, depois a gente entra nas ações. Como que dá uma ajudada na identificada aí, né? Não, e o caso é o seguinte, assim, por exemplo, tem algumas características que se repetem sempre. Primeiro, você tem alguém que ele gera algumas informações que são de caráter pessoal. Então, não consegui falar com o Dário, com o Max e assim vai. Não posso falar agora, ou seja, se você me ligar agora, não funciona. E sempre tem uma notícia boa vinculada a um caráter de urgência. Cara, olha, deu certo, só preciso fazer isso. Sempre tem essa questão da característica de urgência. Eu caí uma vez também em que era o seguinte, cara, eu caí num link no Google. Eu digitei para atualizar meu IPVA, São Paulo. Cliquei no Google, atualização IPVA São Paulo. Digitei meu Renavan e a placa do meu carro. Demorou, tipo, uns 10 segundos para entrar. Quando entrou, ele já entrou, gerou uma guia com os meus dados lá também, com desconto de pagamento. O governo de São Paulo tá não sei o que, 50% de desconto, de 4 pau, 2 mil e pouco. Aí, o que eu fiz? Paguei, mandei pro despachante. O despachante falou: beleza, dá 3 dias que dá baixa. 1 dia, 2 dias, 4 dias, nada, deu a baixa. No que eu for olhar, cai num golpe de phishing. O que é phishing também? É isso. Os caras vão lá, criam uma página espelhada, criaram uma página exatamente igual à página do Detran. Eu coloco meus dados. Só que quando eu coloco meus dados, essas informações são públicas. Então, com o meu CPF, com o meu Renavan e a placa do carro, qualquer um consegue tirar meu extrato, meu IPVA. Então, o cara foi lá, entrou com o meu Renavan e com a minha placa, gerou exatamente as informações que eu tinha de débito, me gerou um fator de urgência, que era o detalhe que estava ali, e gerou um QR Code fraudulento para eu fazer o pagamento. Cara, isso em menos de 1 minuto. Entrou em colocar meus dados e eu recebi na atualização. Então, assim, é profissional mesmo, assim. Resultado, pagar meu IPVA depois, full, sem as multas. Cheguei a ganhar 50% de desconto, ganhei 50% de acréscimo pelo golpe e pela experiência. Então, compartilhando com vocês aqui também. Exatamente. Tá aí, eu até coloquei um print aqui, de um golpe bem parecido com isso, Dara, que o pessoal manda uma mensagem se passando pelo Detran, algum órgão parecido, aí colocando que a sua CNH está suspensa, você precisa pagar alguma multa que está em atraso para poder liberar, e aí você entra no link, cara, é uma página do Gov, espelhada, exatamente igual, com tudo. Se você não para
para olhar, para analisar, você cai. Além de ter a vazada, você ainda paga um boleto ali sem, né, cai no golpe, basicamente, né? Então, isso vem evoluindo. A gente tem, cara, cada vez mais, ainda mais com IA, isso vai ficando mais sofisticado. Se a gente não tem um alerta ali, tá com a guarda levantada, uma hora ou outra ativa algum gatilho nosso que a gente acaba caindo. Eu coloquei até aqui um do arquivo suspeito. Normalmente o pessoal se passa por algum fornecedor ou alguém do trabalho, manda uma lista de arquivo falando que um orçamento, segue uma lista de orçamentos. Então, assim, tem que ficar alerta em todo momento. Isso acontece por e-mail também. E-mail é um pouquinho mais fácil de identificar. Você vê pelo destinatário, pelo remetente ali, mas também acontece bastante. Eles copiam ali a máscara visual ali do banco. Normalmente o banco que você já é cliente. Então, sempre ficar alerta no link que você vai clicar. Sempre é um link encurtado, ou algum zip, enfim. Ficar alerta nesses pontos. Por que a gente cai, né? Normalmente, eles usam algum gatilho de autoridade, urgência ou um de ganância. De autoridade, porque sempre se passa por alguma entidade que você não quer ter problema. Que é com advogado, ou algum fornecedor, ou algum banco. Então, a gente não quer ter problema. Ou pela tua mãe também. Exatamente. Ou algum familiar próximo, e você acaba fazendo sem ter você baixa ali o teu alerta, você faz sem questionar muito, né? Sem ter um questionamento imediato. Normalmente tem um senso de urgência também. É sempre, precisa fazer agora, senão não vai dar mais. Se você não pagar agora, sua CNH vai ser bloqueada amanhã. Porque a pressa, ela impede o teu pensamento crítico, né? Quando você ativa esse senso de urgência, você baixa um pouco esse senso crítico para fazer a verificação do que está ocorrendo. E essa questão do alívio da ganância. Então, você está fazendo pagamento para você ter uma causa ganha, por exemplo. É um problema menos na tua vida. Você tem um valor a receber, alguma coisa, vai liberar a tua CNH que está suspensa, enfim. Sempre alguma coisa atrelada a isso que você vai ter esse alívio, então você acaba baixando a guarda também para isso. O que a gente tem que ficar alerta? Igual o Dário falou, cara, número desconhecido, já acende um alerta, link estranho não abre. Não. Tá? Acho que, peraí, voltou. Vocês estão me ouvindo? Minha internet caiu. Sim. Voltou. Voltar. Perdão. Pix para terceiro. Então, foi justamente o que acionou o alerta aí pro Dário, pro André. Cara, vai fazer um Pix, só no Pix da instituição ou no Pix da pessoa que você confia. Um Pix para terceiro, você já acende um alerta. Normalmente, esse senso de urgência, pedido de sigilo também, né? O pessoal costuma, não comenta com ninguém, é confidencial, uma mudança de canal. Normalmente, a gente tem um fornecedor ou algum gestor, alguma coisa assim, sempre faz uma confirmação por e-mail. Por que ele está fazendo a confirmação de pagamento pelo WhatsApp? Sempre é formalizado por e-mail, sempre é formalizado, tem um processo certinho. Por que o cara está quebrando esse processo? Então, é um alerta também. Aí aqui é sempre tentar diferenciar. Aqui a gente colocou um exemplo do domínio, @GPE Construtora. Mas normalmente, isso serve para qualquer site, qualquer e-mail. Cara, normalmente o pessoal tenta jogar um domínio bem parecido para poder te enganar. Às vezes você passa o olho e você não está
você não está tão alerta, você vai olhar, em vez de ser GPE construtora, o cara coloca GPE tracinho construtora, é um exemplo, tá? Mas isso vai acontecer com banco, você já viu, até com o Mercado Livre, normalmente costuma acontecer isso, o pessoal manda um e-mail do Mercado Livre, falando que foi confirmada a compra, e aí é um e-mail @Mercado Livre, só que com o domínio, uma letra ou duas diferente do e-mail oficial. Se você não está alerta, passa também batido. Cara, normalmente é isso. O cara quer ser apressado, autoritário, apelativo, não segue o processo do que a pessoa normal seguiria, ou que um site, ou que um banco seguiria. Manda link encurtado, um link que você nunca viu, um link com .exe, né, para executar alguma coisa, um zip aleatório. Normalmente, o correto é a gente sempre conferir se é um link de um site oficial, fazer a conferência, liga para o banco, liga para a instituição, liga para a empresa, cara, é você mesmo, liga para o advogado, enfim, sempre para fazer essa conferência. E, cara, aqui a gente trouxe alguns dados, 90% das invasões bem-sucedidas, elas estão, hoje, envolvendo o fator humano. 90% delas, não tem mais, tem também a parte de hackear tudo, mas 90% dessas invasões, elas são feitas envolvendo o fator humano. Em algum momento, você baixa a vigilância e essa invasão ela é bem sucedida por conta disso. E também a gente tem uma pesquisa recente das Kaspersky, que o Brasil é o país que mais tem ataques na América Latina, esse tipo de ataque. E é um dos top 5 do mundo, e a gente vê isso, né? Quem nunca recebeu esse tipo de mensagem, nunca viu alguém com o WhatsApp clonado, isso está crescendo demais. E aqui, só um passo a passo ali, quando vê alguma mensagem desse tipo, não toma nenhuma decisão por impulso ou na pressão da urgência, questiona a origem da informação ali, peça alguma confirmação que só o seu parceiro real ali vai conseguir entender, que só o fornecedor real, só o gestor de fato conseguiria confirmar, liga. Então, usa um canal diferente ali. Se está pelo WhatsApp, faz uma ligação. Se está pelo e-mail, sei lá, manda um WhatsApp, troca o canal de comunicação e reporta. Porque, assim, reporta para alertar as outras pessoas. Se tem alguém com o WhatsApp clonado, já reporta na hora, você vê que é um golpe, porque se você não caiu, pode outras pessoas caírem também. Então é isso, pessoal. Se tiverem aí alguma experiência para compartilhar, algum insight também, fica aberto aí para esse momento para. O Contas a Pagar tem muita experiência aí para passar. Aqui identificamos e-mails com as extensões estranhas, com a mesma assinatura de um fornecedor, pedindo para alterar o boleto bancário, que agora a gente deveria seguir com aquele boletário ao invés do outro. Nessa empresa, mas já aconteceu de receber ligações de pessoas que dizem que depósito indevido na conta. Então, é uma prática que eles fazem depósito no caixa eletrônico através de envelope e coloca papel picado dentro do envelope, vamos dizer assim. Aí esse dinheiro vai aparecer, esse depósito no extrato da conta corrente, só que ele fica bloqueado, ele só vai desbloquear para que forem pegar os envelopes do caixa eletrônico. Aí eles veem que é papel picado e estorna, tira lá o orçamento. Mas nessa o cara já está ligando, falando, eu errei, me ajuda, vão me mandar embora, me devolve esse dinheiro. Entendeu? Aí o cara fica lá, te enchendo o saco, até você despachar ele e falar assim, sai daqui, né? Enfim, financeiro tem várias práticas aí. Outro item também que acontece é, às vezes, a gente receber, e a gente já caiu nesse tipo de golpe, né? Boleto perfeitamente, com todo o logo do banco, com todos os dados lá, bancários, fornecedor, CNPJ, e a gente, se não tomar cuidado, pagar esse boleto no automático, não observar lá na hora que vai digitar os códigos, se de fato quem está recebendo é o CNPJ que, para quem a gente deve, né? Você corre o risco de pagar um boleto fraudado. Então, um dos jeitos, por exemplo,
que a gente consegue identificar se o boleto é fraudado ou não, lá no boleto tem um código de agência e código cedente, né, que seria a agência e o código do banco do qual o fornecedor tem conta, no caso, né. E esse mesmo código, ele tem que estar lá no código de barra também. Geralmente, boleto fraudado, isso não acontece. Geralmente, eles colocam lá uma agência de código cedente, que é de quem vai receber esse dinheiro, e geralmente não é do fornecedor. Então, é sempre observar aí na hora que for pagar um boleto, seja GPE ou pessoal, às vezes é um golpe muito bem feito, e aí vai da sua atenção ali na hora que você está pagando e perceber que você está pagando para um terceiro e não para quem você deve de fato. Isso é tão bem feito que o Denis já caiu umas 10 vezes nele. Caí 10 vezes. Eu caí só uma vez aqui, filhão. Experiência, gente, experiência. Justamente. Mas é isso. Acho que o financeiro é o alvo, é o maior alvo aí, né? Mas obrigado, Denis, Kátia, por compartilhar. É importante também falar que às vezes pode passar pelo gestor, enfim, e quando envia para o financeiro, normalmente o financeiro toma como certo, né? Tem um monte de nota para pagar, um monte de coisa para fazer, então é importante o gestor fazer esse filtro também antes de chegar até o financeiro, de fato, né? Mas é isso. Não sei se alguém Sistemicamente, tem mais tem alguma coisa para gatilho. falar. Só completando o que você falou, que sistemicamente tem um gatilho, por exemplo, no CIEG. O CIEG é obrigado a colocar o código de barras, né, aquele numerozão que fica no boleto bancário, o beneficiário. E se o beneficiário, na hora que eu digito o código de barras, aliás, eu tiro o lote para o banco, né, daqueles pagamentos que eu vou fazer naquele dia, e o lote e o banco vê que o código de barras não combina com o beneficiário apontado no lote, ele já recusa, né? Que é o que o Denis falou. Às vezes o boleto não é da pessoa que tá, que é o real beneficiário, enfim, mas pode acontecer. Então, os próprios sistemas, eles acabam amarrando essas situações também para ajudar a gente nos golpes, né? Mas é isso. Boa, boa. Justamente, gente, só para treinamento rápido aí, só para trazer esse alerta também, tá mais próximo do que a gente acha isso. Então, sempre ficar alerta, seja na vida pessoal, seja no trabalho também, sempre ficar alerta, porque infelizmente a gente tá suscetível a isso, tá? Mas obrigado, pessoal. Obrigado pela participação de todos aí. Obrigado, Dário, André, por compartilhar também. Kátia, Denis. E é isso, pessoal. Obrigado pela presença de todos aí. Valeu! Valeu. Valeu, valeu, valeu. Obrigado.